Então, assim, é um vídeo que fala sobre um dia de fúria, né? Então, pelo nome não sei se alguém de vocês já assistiu esse filme, mas ele está, né, num dia extremamente estressante, parece que está tudo dando errado na vida dele naquele dia. O trânsito, o calor, as pessoas, e ele chega a essa lanchonete e ele pede o café da manhã. Só que já são 11h32 e o café era servido até às 11h30. E aí ele começa toda uma discussão com os atendentes, que ele quer o café da manhã dele. Só que ele tem uma metralhadora, tá? E ele aponta essa metralhadora para as atendentes, porque ele quer o café da manhã dele. Enfim, depois vocês assistam. Mas o que é a ideia, a gente partir então da discussão dessa condição? Por que tem dias que nós nos sentimos tão estressados, tão emotivamente sensíveis? O que faz com que a gente se sinta tão sensível e da onde vem tudo isso? Tá? Então, eu vou começar aqui a projetar os slides para vocês irem acompanhando junto comigo, porque tem bastante informação hoje. Então, só um minuto. Estão vendo agora, né? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Então tá ótimo. Então, deixa eu voltar lá no começo. Vamos lá. Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que pensar que as nossas emoções, elas são adaptativas, ou seja, elas servem, né, elas nos preparam e orientam os nossos comportamentos. Isso tanto para experiências positivas quanto negativas. Tá? Comportamentos de sobrevivência ou de reprodução. Então, por exemplo, as emoções, elas nos fornecem o tempo todo informações do nosso exterior, não é mesmo? Então, por exemplo, você está ali no seu ambiente de trabalho e você sente que aquele ambiente está tenso, né? Está tenso, as pessoas não estão conseguindo conversar, está mais conflituoso. Quem que vai dizer para vocês, ou melhor, que vai sinalizar isso, que isso está acontecendo? Então, são as nossas emoções. E o que essa emoção vai fazer conosco? Ela vai dizer, olha, esse ambiente está bastante tenso, está bastante conflituoso, então como é que você tem que agir diante disso? Tá? Então, as nossas emoções, a ideia é que elas nos adaptem àquela situação em que nós estaremos, né, ou estamos, ou estaremos vivenciando. Elas são fonte essencial de aprendizagem, essencial. Por quê? Porque a gente aprende muito melhor por meio das nossas emoções, né? Por exemplo, a gente evita atividades nas quais a gente se sinta mal, desde a nossa infância até a nossa vida adulta. A gente não posterga ou procrastina algo que a gente sabe que é desprazeroso. E por que a gente sabe que é desprazeroso? Porque a gente já sentiu aquela emoção. E aquela emoção é uma coisa ruim de sentir, tá? Então, é uma fonte essencial de aprendizagem na medida em que as pessoas procuram atividades e ocupações que fazem com que elas se sintam bem, né? E o inverso também é verdadeiro. Evitem atividades nas quais se sintam mal. Então, por isso que vai ficando claro que as emoções nos regulam, que as emoções estão ali nos ajudando a entender o que está acontecendo naquele ambiente. É essa emoção, a gente capta a emoção por meio aí do nosso corpo, por meio do nosso cérebro, nós percebemos as emoções e nos adaptamos a elas. Elas dão sentido à nossa vida, sem dúvida alguma, né? O que é emoção? Primeiro vamos nomear isso. Quais são as emoções que a gente sente? Raiva, tristeza, alegria, dor. O que mais, gente? Frustração, sentimos ódio. Então, tudo que nós sentimos, tudo que nós sentimos com relação a sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, é o que nós chamamos de emoções, tá? Então, olha aqui, né?
Aprendemos, temos sucessos e fazemos amizades, mas igualmente elas também emergem enquanto enfrentamos episódios, eventos e situações que nos esmagam, nos magoam, nos ridicularizam, nos frustram e entristecem. Por tudo isso, as emoções e as expressões faciais e gestuais fornecem informações adaptativas de enorme relevância para a nossa aprendizagem. E aqui eu queria deixar claro uma coisa para vocês. A gente lê no rosto das outras pessoas. E pessoas que nós conhecemos ainda em excesso, né, sejam elas das nossas famílias, ou pessoas muito próximas, amigos muito próximos, quando a gente olha para essa pessoa, a gente automaticamente percebe se ela está bem ou não. Não é verdade? Quantas vezes vocês já fizeram isso? Quer ver namorada, namorado, marido, esposa, os pares, né? Pessoas que a gente convive com muita frequência, a gente aprende a fazer essa leitura facial, ou até gestual, né? A forma como está andando, a forma como está, qual é a postura dela ali na cadeira. Então, vejam só, é muito interessante o quanto a gente aprende observando as emoções dos outros. E isso no ambiente de trabalho fica muito claro, né, gente? Você chegar ali, eu dei o exemplo de você chegar no seu setor, e quando você olha e você dá um bom dia, até o bom dia desses colaboradores, você sabe quem está bem e quem não está. Porque na forma como ela expressa esse bom dia, já fica claro, né, a emoção que ela está sentindo naquele momento. Existe, e aqui eu vou resumir para vocês esse slide, o seguinte: o que a gente está tratando quando se fala em substratos neurológicos? É um termo muito das ciências biológicas, né? Um substrato. Um substrato quer dizer o quê? Um lugar lá no nosso cérebro, tá? Ou seja, um sistema que é formado por algumas estruturas cerebrais, chamado de sistema límbico, formado por alguns tipos aqui de córtex. O que é o córtex? O córtex, gente, tentem lembrar de um cérebro. Em cima do cérebro, não é cheio de voltinhas, né, que a gente chama de circunvoluções? Aquelas voltinhas são o que se chama de córtex, tá? É ali que o cérebro recebe, né, por meio dos nossos sentidos, audição, visão, tato, olfato, é aí que nós sentimos essas informações, né, sentimos, recebemos, e são, então, processadas cerebralmente por esse córtex. Só que quem faz esse reconhecimento seria um sistema neurológico chamado sistema límbico. Esse sistema límbico, ele veio evoluindo com o homem. Antigamente, lá na época das cavernas, o sistema límbico, ele só tinha duas funções, comer e caçar. Então, o sistema límbico, ele funcionava deste modo. Eu tenho que caçar para comer. Por quê? Porque só existia, e reproduzir, só existiam essas três funções no homem, né? O homem caçava, comia, se alimentava, saciava a sua fome, e daqui a pouco estava sentindo fome de novo, saía para caça novamente. Então, o sistema límbico era o quê? Fuga e o que ele tinha que ver? Ele tinha que ver um animal, sentia medo por ver aquele animal, mas ele tinha que matar esse animal, porque afinal de contas ele sentia fome e ele precisava sobreviver. Então, ele enfrentava essa situação de medo, tá? Que esse sistema límbico aí nos diz, né? Então, neurologicamente, aqui a gente tem duas condições. Neurologicamente, nós temos estruturas responsáveis pelas nossas emoções. E psiquicamente falando, né, psicologicamente falando, é o psi que vai dar o tom para essa emoção, que vai cuidar dessas emoções, tá? Aqui não vou continuar, porque está muito, né, de fato ali, muito aprofundado para a parte de neurociência. Então, para que a aprendizagem ocorra, pela importância que tem a emoção na cognição, ou seja, no conhecimento, é necessário que se crie a volta das situações ou desafios,
Um clima de segurança, de cuidado, de conforto, algo que distingua entre a cognição social nos humanos, exatamente porque se operou ao longo da evolução. O que está falando aqui, gente? Dentro de uma situação, seja ela organizacional, seja ela institucional, aqui eu estou falando acadêmica, quando nós conseguimos atrelar o conhecimento à emoção, nós temos com certeza um outro tipo de aprendizagem. Exemplo do dia a dia aqui, né? Quando eu não os conheço, na verdade, conheci só um pouquinho, não conheci, né, gente? A gente nunca se viu. No primeiro semestre a gente não teve aula, segundo o ADM, não é mesmo? Noturno. Eu tive com o pessoal da manhã, com vocês não. Vocês tiveram, acho que, ciências sociais com a professora Renata? Ou com o professor Saulo? Vocês lembram? Foi com a professora Andresa. Ah, é verdade, foi com a Andressa. Então, eu nunca os vi. Se nós tivéssemos nos encontrados, provavelmente umas 4 a 5 aulas nossas seriam lá naquela salinha chamada sala de metodologias ativas. Não sei se vocês chegaram a conhecer essa sala, que é aquela sala colorida, que é aquela sala toda modulada, para que a gente tenha, então, muito mais estímulos e que a gente possa, então, fazer do momento de aprendizagem associado à emoção. Trazer emoções positivas, como vocês se sentirem desafiados, vocês se sentirem reconhecidos e também importantes naquela situação, né? Então, assim, trazer o que vocês têm que aprender, o conteúdo que vocês precisariam não decorar, que decorar é a pior parte, mas que vocês deveriam aprender, trazer esse conteúdo de um modo em que vocês mais sentissem ele do que tivessem que me ouvir falar, por exemplo, tá? E para isso, o que a gente faz? A gente coloca vídeo, a gente propõe dinâmica, a gente deixa a aula com uma outra roupagem para que o aluno, então, possa vivenciar, por meio das emoções, aquele aprendizado. Quando isso acontece na empresa, tem alguém querendo entrar. Quando isso acontece na empresa, como é que a gente faz isso? É a mesma coisa. Quando o nosso ambiente de trabalho, ele é mais alegre, mais festivo, quando a gente encontra, né, mais prazer do que sofrimento no que nós fazemos, consequentemente, nós vamos nos sentir mais satisfeitos, mais felizes, né? Quando temos experiências mais positivas do que negativas, nós teremos mais satisfação em ir trabalhar. E, inclusive, muito mais motivados, nos sentimos a ir para o trabalho. Por quê? Porque tem um ambiente descontraído, porque é uma empresa que valoriza o funcionário, porque é uma empresa que consegue enxergar as necessidades do funcionário. Então, claro, estou falando aqui do ideal, tá? Mas a emoção no ambiente de trabalho, ela é muito possibilitada quando há essa gestão, essa compreensão de que se o clima organizacional é favorável e é muito mais proposto atividades de desafio e de encontros e atividades mais emocionais associadas ao teu trabalho, você vai ter, sim, muito mais produtividade. Super, Sullivan, super. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo clássico. O que você sente quando você entra num hospital? Tristeza. Exatamente. Muita tristeza. Né? E o que você sente quando você entra num parque de diversões? Alegria. Então, vejam só, a gente entra dentro de um hospital, tudo remete a tristeza, dor, silêncio, né? Lembra daquele quadro clássico da enfermeira fazendo assim? Aquele quadro está presente em todos os filmes de terror, principalmente, né? Sem cor. A cor da alegria,
da vivacidade. Essas salas de metodologias ativas, elas são super coloridas. Então, quando nós entramos lá, primeiro que o colorido, ele desperta o nosso lado mais infantil, né? Ele nos remete mais ao infantil. E o infantil, ele está muito associado ao lúdico, né? Ao brincar. E brincar é bom. Ano passado, o curso de gestão de recursos humanos, eu fico com eles os 4 semestres, né? Então, eu trabalho muitas disciplinas, e uma das disciplinas, a gente trabalha muito dinâmica de grupo, porque tem muito tema associado a dinâmicas de grupo. Pessoal, quando eu levava esses alunos para essa sala e propunha jogos, daqueles jogos que a gente joga com os amigos, tipo imagem e ação, perfil, só que coletivo, né? A gente queria trabalhar, por exemplo, competitividade. Como é que você trabalha a competitividade? Leva um jogo que envolva todo mundo. Aquele jogo imagem e ação que a pessoa tem que ficar fazendo mímica, a gente morre de rir, né? Então, ou seja, o que vai lembrar do conteúdo? Você vai lembrar com a emoção que você sentiu dele. Se não teve nenhuma emoção associada, por que eu brincava com vocês aqui no começo do nosso semestre, do ano passado, no semestre passado, e no início desse semestre também, eu colocava música, porque a música também mexe com as nossas emoções, né? A música, por exemplo, essa aula hoje, como é que eu daria para elas em sala de aula? Para vocês, eu colocaria esse vídeo, depois eu faria uma oficina de memória, trabalhando algumas emoções, trazendo músicas que nos remetesse a filmes. Por quê? Porque a gente está trabalhando emoções. Tem filme que a gente vai olhar e vai dar vontade de chorar. Tem filme que a gente vai lembrar e, puxa, a gente fica super animado porque aquele filme é ótimo e a gente sabe já o começo, o meio, o fim, e era o melhor filme da nossa vida. Então, as nossas emoções estão muito associadas com a nossa memória. As memórias que são, as situações que são vividas com emoção vão ser armazenadas mais facilmente do que quando não existe a emoção. Sullivan, o amarelo, e aí eu vou dar um pitaco aqui, eu vou te falar que eu lembro do pessoal do marketing, tá? O amarelo tem muito a ver com a questão da comida. Você pode ver que vários restaurantes são amarelos e vermelhos. Primeiro, você tem aí uma referência ao McDonald's. Mas aquele M grandão, tá? Aquele M grandão, que cor que é o M mesmo, gente? É amarelo ou é vermelho? Agora eu não lembro. Vocês lembram? Amarelo, né? É amarelo, isso. O amarelo parece que tem essa condição de associar a alimentação, tá? Algumas cores são comercialmente usadas especificamente para nos despertar emoções. Por exemplo, o preto. O preto não tem jeito, ele é uma cor que traz essa sensação de tristeza, né? O cinza é uma outra cor que também, apesar de eu adorar, mas o cinza é também uma cor, ela é aconchegante dentro de uma, por exemplo, de uma sala, dentro de uma casa, um quarto. Entretanto, ela não é uma cor alegre. Você pinta uma parede de azul turquesa, você entra naquele espaço, é muito mais, desperta uma emoção muito maior do que no espaço cinza. O espaço cinza traz mais uma sensação de calma, de tranquilidade, não é mesmo? Sullivan, total, cheiro, perfume, sabor, coisas que nós comemos e nós vamos lembrar lá das nossas, né, da nossa avó, da nossa mãe. Até hoje, gente, tem um doce de abóbora de coração. Vocês conhecem esse doce? Esse doce é horrível, é ruim pra caramba. Mas até hoje eu como esse doce e eu acho ele delicioso porque ele tem o gosto da minha infância, porque eu comia muito esse doce na infância. Bala de banana, tá? O que lembra vocês a infância de vocês? Vamos mexer um pouco aí com as emoções de vocês. O que lembra? Falem para mim. Kinder Ovo! Ai, Sullivan, você é muito novinho. Kinder Ovo é década do quê? De 2010? Kinder Ovo não tem o quê? 5 anos, né? Gente, alguém mais velho, por favor, o que mais?
Bolinha de chocolate. Ai, verdade. Samantha. Samantha, sensacional. Sensacional. Aquele guarda-chuvinha é horrível, mas lembra o quê? Infância. O Marcilene, você tá bala de iogurte. Ah, não, Sullivan, você tá muito jovem. Você tá muito jovem. Ó, vocês lembram, ou eu que sou muito velha, lembra de uma moedinha, chocolatinho mole de 2 sabores? Esse, qual, Samantha? Esse aí eu não tô lembrando. Aquela, eu lembro da moedinha, cara, a moedinha da Pan. Aquela moedinha era sensacional. Hoje eu como, eu acho péssimo. Isso! Doce de bexiga, doce de bexiga, doce de bexiga, os cigarrinhos. Ô, Sully, você lembra que isso deu um problema danado, né? Porque os cigarrinhos depois viram. Na época, quando lançou os cigarrinhos, tinha um menininho na capa, um menininho ali como é que chama? Na embalagem, e ele estava fumando. Ele fazia referência ao fumar. Hoje não, né? Hoje, acho que nem sei se existe ainda os cigarrinhos, mas eu era apaixonada por aquilo. E vejam, gente, isso era gostoso? Então, depois foi proibido, porque daí, né, politicamente incorreto. E se não me engano, tinha um menino negro ainda na capa, tá? O menino negro fumando, né, fazendo uma referência ao fumar. Então, foi isso mesmo, né? Direitos humanos caiu em cima e modificou-se. Sorvete seco. Ah, e um que tinha aquela casquinha e sensacional, que tinha aquela Maria Mole em cima, né? Que era horrível, dura. Gente, vocês lembram desse sorvete seco? Tem graça nenhuma, nenhuma. Muito ruim. Mas olha só, porque isso na infância. Chupetinha, horrível. Marcelene, agora você lembrou disso. Horrível, uma chupetinha horrível. Ah, melzinho. Melzinho ainda é gostoso, né? Então, a gente compra até hoje, mas a gente já não come, né? Aquilo tem sabor de infância e tudo mais, mas a gente sabe que é ruim, não é mesmo? Não é uma coisa que deliciosa, mas é o sabor da nossa infância. Lembre, me ajude a lembrar de uma outra coisa aqui. Que programa infantil vocês assistiam? Castelo Rá Tim. O que mais? Fofa. Marcilene, amém. Você aí tá junto comigo. Eu também, fofão, Teletubbies, Bom Dia e Companhia, da Eliana, né, Ju? Bananas de pijamas. Ah, esse era bem legal, hein? Bananas de pijamas era bem legal. Ninguém assistia Xuxa? Chaves. Ah, Chaves é eterno. Clássico. Chaves é clássico. Quem não assistiu Chaves não sabe o que é se divertir na vida. O que mais, gente? A Priscila era o cachorro, não era? Da TV Colosso, Marcelene? Era esse que você está falando? É. Então, olha só quantas coisas que a gente está lembrando aqui. E brinquedos? Do que vocês. Qual é o brinquedo que marcou a infância de vocês? Né? Gabriel, Gabriel, quantos anos você tem? 18 anos, Gabriel. Meu filho tem 12 e ainda adorava Max Steel. Ah, tá explicado. Realmente faz muito pouco tempo. Max Steel foi muito, muito famoso. É mesmo, Marcelene? Pegava a blusa de frio, dobrava e virava boneca? Olha, isso é criatividade, hein? Isso faz parte da emoção. O que mais, gente? Gênios. Alguém brincava de gênios? Casamento atrás da porta, pega-pega, esconde-esconde.
Que mais? Casinha com madeira na árvore. Nossa, isso agora você buscou aí todas as emoções. Sensacional. Sensacional. Gente, que mais de brinquedo? Sullivan, que brinquedo que você brincava? Samantha, Juliana. Você não teve infância? Você só trabalhava? É mesmo. Juliana gostava. Roda e vassoura, credo. Você era trabalho submetido ao trabalho escravo infantil, é? Tô vendo, acho que judiava mesmo. Ah, Barbie, Samantha, muita Barbie, é? Ah, não tem problema, mas o que valia era que a boneca estava lá, né? Olha só, quantas coisas vocês estão lembrando aqui. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com vocês? Buscando memórias afetivas. E o que a gente vai sentindo lembrando disso? Que sensação que vem quando a gente lembra disso? Que emoção que a gente desperta? Saudade. Saudades. A gente fica nostálgico, né? Lembrando de coisas ali, de pessoas, de lugares onde a gente morou, quem cuidava da gente. Felicidade, João. Depois a gente vira adulto, tem um monte de boleto para pagar e a gente ainda reclamava da infância porque a gente queria crescer, né? Não, Marcelene, não tem saudade? Pois é, às vezes pode ser. Então, ó, a gente está falando de emoção. Emoção pode ser positiva ou pode ser negativa, né? A gente aí vai puxando o que tem. Sim, sim, sim. A gente tem que aprender também, né? Com o sofrimento. Mas vejam só, isso tudo que a gente está falando é despertado como? Como é que a gente trouxe à tona tudo isso? Primeiro, mexendo nas nossas memórias. Quer ver cheiro, né? Cheiro é uma coisa que nos transporta aí ao longo do tempo. Você sentiu um cheiro que era comum da sua infância. Você sentiu o cheiro daquela comida que a sua mãe fazia. Não, Sullivan, aí você já foi para sofrência, né, meu amigo? De novo, né? Perfume da ex, é. E se o perfume era bom, né, Sullivan? Se o perfume era bom, aí é difícil esquecer. Tem razão. O perfume, a voz, a música, né? Às vezes você escuta uma música que você e o teu ex ali ouviam juntos, não é mesmo? Aí mata. Não, aí é para acabar. Então, vou colocar aqui, ó, mais um pouquinho dos nossos slides, tá? Vou parar de ver vocês aqui, vou lá para a gente continuar, então, a parte teórica. Então, continuando aqui, gente. As emoções guiam e suportam. A emoção ela tem muito a ver com a atenção. Quer ver? Vou dar um exemplo que vai ficar fácil de vocês entenderem aqui. Todo pai e mãe de criança, quando a gente está investigando essas questões atencionais, eles falam assim: ah, mas ele é ótimo em prestar atenção no que ele gosta. Sim, porque quando a gente gosta de algo, fica fácil prestar atenção. Né? Quando a gente está fazendo algo que a gente gosta muito, a atenção está totalmente voltada para aquilo. Por quê? Porque está despertando uma emoção naquele momento. E essa emoção, gente, nem sempre precisa ser positiva. Por exemplo, estou assistindo um filme de terror que a galera quer assistir junto. Então, vamos supor, vocês não gostam de filme de terror, mas vocês estão assistindo o filme de terror porque a galera quer assistir o filme de terror. Vamos para o cinema assistir filme de terror. Você vai ficar assistindo e vai prestar atenção porque você está sentindo medo, que não deixa de ser uma emoção, certo? E aquele medo faz com que, então, o seu cérebro aí entenda e, inclusive, te auxilie a prestar atenção. Por quê? Porque daí você está com medo, você quer saber o que vai acontecer no final para que esse medo diminua.
Quando você está sentindo uma emoção positiva, por exemplo, uma alegria, ou você está sentindo, sei lá, uma coisa assim, você está emocionada positivamente, né? Aquilo que você está assistindo está te trazendo, assim, uma comoção, você está ficando muito comovida. Por exemplo, assistir uma peça de teatro que seja muito legal, assistir um concerto de música, assistir um show. Gente, assistir um show de uma banda que a gente adora, você não perde nenhum momento, né? Nenhum momento você perde a questão de prestar atenção, porque isso a tua emoção está à flor da pele, como a gente costuma brincar, né? O que é essa emoção à flor da pele? Você está sentindo aquela emoção por todos os teus sentidos, você está vendo, você está ouvindo, teu corpo está mexendo, então a tua capacidade atencional aumenta absurdamente quando isso acontece. Bom, vamos para a frente. E aqui eu queria falar um pouquinho, então. Hoje fala-se muito em habilidades socioemocionais. O que são essas habilidades socioemocionais que começou a ser trabalhado dentro das escolas, nos ensinos fundamentais 1 e 2, para que prepare esses indivíduos para as emoções do mercado de trabalho, tá? Então, a gente tem 4 áreas, são elas as cognitivas, as sociais, as emocionais e as éticas, e essas áreas vão sendo trabalhadas de modo dinâmico dentro das escolas hoje em dia, tá? Então, o que significa aí habilidades cognitivas? Tem tudo a ver com aprendizagem. Tá? Planejar, tomar decisões, estabelecer conclusões lógicas, investigar e solucionar, pensar de forma criativa, né? A questão da memória. E as sociais? Cooperar, lidar com regras, trabalho em equipe, comunicar-se com clareza e coerência. Isso aqui a gente vê uma competência super importante, uma habilidade super importante de ser trabalhada, porque hoje em dia as profissões exigem essa condição de boa comunicação, colaborar para a resolução e não causa de conflitos, mas ao contrário, a resolução deles, atuar em um ambiente, o que está escrito ali? Atuar em um ambiente de competição sadia. O que é competir de modo sadio? A competição sadia é quando existe a cooperação, todo mundo ganha. Todo mundo, dentro de um ambiente, um vai impulsionar o outro, né, para conseguir... Olá, professora. Oi, professor Alex. Tudo bem, estava aqui assistindo tua aula, mesmo? Estava concentrada aí, então falei, não vou atrapalhar. Puxa Professora, vida, pois não. eu acho que eu já entrei nessa turma, acho que eu cliquei errado aqui, eu já entrei nessa turma para falar sobre o nosso evento. Cadê? Sim, Eu já, acho acho que que eu você já entrou entrei. ontem. Entrou ontem, professor. Ô, gente, que carão, hein, que vergonha. Tava com saudade já. Não, mas eu vou assumir para vocês. Eu vim aqui para ver a professora Luciana. É lógico. Olha, cabe bem o nosso tema, né, gente? A gente tá falando de emoção, né? Eu vim aqui para elogiá-la, para dizer para ela o tanto que eu gosto dela. É por isso que eu vim. Obrigada, O evento era uma desculpa, é só desculpa. Era para despertar as minhas emoções, né? Exatamente. Tá ótimo. Professora, beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Obrigada. Vamos voltar lá, gente. Pronto, agora interrompemos a nossa aula aqui. Tá ficando claro, assim, quando a gente fala de habilidades socioemocionais, o que hoje está se... Eu estou trazendo aqui, pessoal, o que tem aí de última... O que está se ensinando, se falando muito, porque acho que nunca se falou tanto em inteligência emocional e desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Vejam que, olha o que está sendo descrito como habilidade emocional. Lidar com emoções, por exemplo, ganhar e perder, e o que a gente está falando aqui? Frustração. Então, aprender a lidar com a frustração. É algo que ninguém nos ensina, só a própria frustração mesmo nos ensina. A gente aprende a se frustrar. Não que a gente goste disso, mas com o tempo, a frustração, ela não precisa ter todo aquele peso de algo que, ora, né, foi tão traumático. Então, é aprender a lidar com isso, desenvolver a autoconfiança, eu saber
validar as minhas próprias competências, eu saber olhar para mim e falar assim, não, você sabe desenvolver isso, né? Nos dar os parabéns. E, consequentemente, se eu tenho autoconfiança, eu vou ter autoestima, eu vou ter essa condição de fazer uma autoavaliação, ter responsabilidade, aprender com o erro, e, por fim, as habilidades éticas, né? Respeitar o outro, respeitar as diferenças, ser tolerante, ser transparente. E, com relação às questões éticas, a gente vê a necessidade de se trabalhar preconceitos, seja ele qualquer um. Bom, e aí, claro que se a gente está falando de emoção, de autoconhecimento, já volto lá, nós estamos falando de inteligência emocional. Pena que a gente tem muito pouco tempo no nosso curso, né? Mas a gente poderia, quem sabe, na volta das aulas presenciais, talvez ano que vem, que vocês participassem de uma oficina de emoções, para a gente trabalhar a inteligência emocional, tá? Vamos ver a possibilidade disso, valendo hora complementar, porque é muito bacana. Primeiro, é você tentar entender qual inteligência é predominante em você. Você tem uma inteligência verbal, linguística? O que é isso? E aí, pessoal, como é que eu vou saber qual é a minha... Como é que eu chego a isso? Eu sei por meio de instrumentos, tá? Existem alguns testes específicos para que você saiba qual é a inteligência predominante em você. Inteligência verbal, inteligência lógico-matemática, então tem uma facilidade, uma capacidade de solucionar problemas envolvendo números. Uma inteligência sinestésica e corporal, a capacidade de usar o próprio corpo de maneiras diferentes, e aqui podemos pensar em pessoas, né, dentro da arte, dançarinos, bailarinos, pessoas que trabalham com o corpo. Inteligência espacial, noção de espaço e direção. Inteligência musical e a inteligência emocional, por fim, que é a capacidade de administrar as emoções para alcançar os objetivos. Claro que você pode ter várias dessas inteligências, porque elas são desenvolvidas. Nós temos capacidades múltiplas. Nosso cérebro é infindável. É uma lenda dizer que nós só utilizamos 10% da nossa capacidade cognitiva. Isso não existe, tá? Isso aí é um mito com relação ao cérebro. Nós temos muita condição de aprendizagem, o que muitas vezes nós falhamos é nos estímulos. Então, nós não nos interessamos. Por exemplo, inteligência musical. Nem sempre a gente vai aprender a tocar um instrumento musical porque aquilo não chama a nossa atenção. Né? Número, eu sou péssima para número, então eu evito qualquer curso, qualquer coisa que vá envolver a matemática. Então eu já me fecho para isso. O que poderia ter uma outra situação, eu poderia viver o contrário. Já que eu tenho uma falha, uma dificuldade, então eu vou tentar estimular isso para que isso melhore. E, em suma, o que são, né, o que envolve a inteligência emocional? Autoconhecimento, controle, automotivação, reconhecimento das emoções em nós e nos outros, habilidades em relacionamentos interpessoais. E aqui, quando a gente fala de autoconhecimento, controle e automotivação, nós estamos falando de inteligência interpessoal. Reconhecer emoções e habilidade em relacionamentos é intrapessoal, ou seja, dentro de nós, né? Aqui nós usamos também o externo, aqui não, aqui só a capacidade emocional, tá? Então, algumas características emocionais adaptativas. Conhecer a si próprio, então reconhecer as emoções de vocês, como é que eu me sinto quando eu sou frustrado, como eu me sinto quando eu estou no ambiente com tensão, como eu fico quando eu recebo uma notícia triste. É começar a conhecer a si e como é o seu funcionamento. Porque aí você também começa a verificar e perceber isso no outro, tá? Entender o outro. E esse outro, ele pode vir de uma comunicação verbal ou não, que é o início da nossa aula.
É o gestual, é o facial, é olhar para alguém e saber se esse alguém está bem ou não. É olhar para uma pessoa e saber se ela está alegre, se ela está triste, se ela está com raiva, porque essa comunicação foi aprendida a ser lida. Aprender a ouvir e ter o autocontrole disso tudo. Pessoal, isso aqui é uma competência, uma habilidade que está cada dia mais em falta. Eu diria que a capacidade de ouvir, a capacidade de empatia, que é se sensibilizar com o outro, ela está cada vez mais diminuída nas pessoas. Nós, muitas vezes, e acho que eu já brinquei até com vocês sobre isso, a gente tende a competir na sofrência, né? Alguém conta uma coisa trágica, o outro vai lá e conta uma mais trágica ainda. Competir no ruim, competir no sofrimento. E não tem uma escuta. Você ouve o que o outro está dizendo para fazer a sua, como se você fizesse a sua defesa, e não necessariamente uma escuta verdadeira. Aqui está se falando um pouco de características emocionais adaptativas, né? Então, o planejamento, a criatividade, a resiliência, a colaboração, determinação e resolução de conflitos são competências que a gente pode aprender e nos tornar mais inteligentes emocionalmente, tá? Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Ó, aqui tem duas dinâmicas, que essa aqui é interessante. Você conhece os seus pontos fortes e fracos? Pensem aí. Sim, não, mais ou menos. Você está aberto a mudanças e novas ideias? Você é otimista mesmo quando as coisas vão mal ou não? Quando as coisas vão mal, aí eu descambo e não tenho vontade nenhuma. Você compreende com facilidade os pontos de vista da outra pessoa? Você sabe identificar as reais emoções dos outros? Isso é uma dinâmica que a gente pode aplicar para poder entender o quanto nós nos conhecemos. Essa dinâmica também é legal, quando a gente consegue descrever não gosto e não faço, gosto e faço, não gosto e faço, gosto e não faço. Então, por exemplo, não gosto e não faço. Pensem aí, o que vocês não gostam e não fazem? Eu vou tirar uma foto e a gente vai falando sobre isso. Vou voltar aqui para o Meet. Eu reconheço meus pontos fracos, mas não é fácil admitir. Isso mesmo. Isso mesmo. É muito real isso que você está falando, Marcelene. Só que esse reconhecimento pode levá-los à mudança. A partir do momento que você... Porque olhar o que é bom é fácil, não é mesmo? Olhar uma competência, olhar uma habilidade, falar assim, puxa, eu tenho isso. Isso é fácil. Mas olhar um ponto fraco, olhar uma coisa que a gente é mais frágil, também é muito importante, porque é aí que tem o crescimento. Porque o ponto forte já está lá, está estabelecido, né? Então, falem aqui uma coisa que vocês não gostam e não fazem. Pensem aí. Não gosto que me deixe acuada. Gosto que me deixe expor o meu lado da história. Tá, então, Marcelene, você está no segundo quadrante. Eu não gosto que me deixe acuado e gosto que me deixem falar. Né? O que mais, gente? O que vocês não gostam e não fazem? É mais fácil pedir para o outro apontar. Sullivan, bem mais fácil. É bem mais fácil, porque o outro consegue reconhecer isso em nós e nós não. Nós temos muita dificuldade de reconhecermos. Mas vamos lá. Não gosto e não faço. Não gosto em que aponta o dedo na minha cara, então também não faço com ninguém. Ótimo, Samantha. Mais alguém? Não? Então vou partir para outra. Gosto e faço. Pensem em alguma coisa que vocês gostem e fazem. Que uma combina com a outra. Receber elogios.
Você faz elogios também, Sullivan? Ótimo, bacana. O que mais, pessoal? Tem o básico aqui, né? Eu gosto de comer doce. Eu vou lá e como. Eu gosto de viajar. Vou lá e viajo. Pode ser coisas simples, tá? Gosto de ajudar e gosto de ser ajudada. Ótimo. Empatia é importante. Samantha, recentemente estava lendo sobre a empatia, né? Que antes falava-se muito assim: empatia é se colocar no lugar do outro. Mas nós nunca vamos sentir o que o outro sente. Fato é que é impossível sentir a dor do outro. Então, empatia fica mais fácil pensar quando a gente se sensibiliza com a dor do outro, não é mesmo? A dor do outro me comove, a dor do outro me faz ficar solidário, me faz ficar próximo, me faz acolher o outro. Porque sentir de fato o que o outro sente é realmente impossível, né? Porque para que nem sempre acontece. Marcelene, não entendi. Gosta de ajudar e de ser ajudada, porém isso nem sempre acontece? É continuação? É isso que você está me falando? Sim, sim. Nem sempre o que a gente dá, a gente recebe de volta, né? Agora, outra pergunta. Gosto, mas não faço. Pensem aí pessoalmente. O que eu gosto muito, mas eu não faço? Nesse momento, muitas coisas, né? A gente ficou sem poder fazer.